Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui hoje para trazer para vocês a decklist do deck que eu usei para fazer segundo lugar no torneio da DualShop. Infelizmente não foi um torneio muito grande, foi um torneio pequeno. Foram, acredito que 8 pessoas. Foram só 3 rodadas, sem top. Eu joguei a primeira partida contra um deck Golki. Golki Trap. Eu ganhei de 2-1. A segunda partida eu joguei contra um deck de cobra, o Guidoático, acho que é esse o nome. E a final, de certa forma, que foi a terceira rodada, ambos com 6 pontos. Eu perdi para um Tri-Brigade Zul, onde eu basicamente perdi porque no game 1 eu abri com 3 cartas, até depois eu mostro aqui qual. E no game 3 eu acho que eu tomei Ash em todas as minhas interações no Grave. E também não estava com a mão muito legal, tentei achar um jeito de trancar o cara, mas era meio quase impossível. Então tá, vou mostrar aqui o deck pra vocês, beleza? Começar aqui pelo main deck. Uso dois Conductors, não tem muito o que dizer, já pensei em usar o terceiro, mas fico com um pouco de medo de mais uma carta pra tentar acabar não tendo cartas pra jogar. Um Pancratops, não tem muito o que falar, nesse deck é buscável, é absurdo. Eu gosto de jogar com Rex, pela questão de até quando o game demora muito a rolar, eu boto ele no Grave, Miscellaneous, banho, volta. Dependendo se o Miscellaneous passar atrás do Oviraptor e ele vai dar Chain 2 em cima do Oviraptor, o Oviraptor não vai tomar interação. Então, além de fazer os Exceeds muito fáceis, né? 3 Oviraptors, absurdo. 3 Miscellaneous, a carta que todo mundo quer que vá pra 1 ou 0 na lista. Eu sinceramente acho que o deck ele é extremamente fácil de counterar, é só a pessoa saber onde usar as interações que tem, mas ok. 2 Babes e um Petit, acho que é o rate certo, esse para poder trazer até o Pancatrops e os outros absurdos. 2 Lacoches, porque não tem muito o que dizer, essa carta é insana pro deck. E eu uso só nessa versão do deck, eu estou usando só Ash de Range Trap, de main deck. Eu até estou pensando em fazer algumas alterações e rodar pelo menos mais uma Range Trap em 3 cópias. Não sei ainda qual seria, se seria quem sabe uma Impermanence, quem sabe Draw, não sei. Ainda teria que pensar ainda bem qual seria mais útil. Beleza, isso são os monstros do deck. Aí eu uso 3 potes da extravagância. Eu não tenho o Prosperity, porque além de que é absurdamente caro, não tem como. Um trio de Prosperity é metade do salário no mínimo, é mais de um salário mínimo. Então eu uso esse, que já tem há mais tempo. 3 Fóssil Digs, não tenho o que falar. Essa carta até, talvez se ela fosse a 1 na lista, ela doeria bastante pro deck. 2 pílulas, uma Terraform, 3 campos. Essas cartas são de certa forma as cartas de consistência pro deck, né? Comprar 2 cartas, buscar qualquer dinossauro, a pílula que vem com o Archosauro e o campo que é insano pro deck. Aí eu tô rodando uma Reborn e uma Khalid. E aí isso seria... eu vou separar aqui porque eu quero falar. E eu rodei uma versão extremamente Ghost Second desse deck. Então eu rodo uma Pena da Arpia, um Hijack, 3 Storms, 3 Dark Rulers. Da match contra Trizou que eu falei, eu abri game 1 com 3 Dark Rulers, 3 Dark Rulers, Miscellaneous e Oviraptor. O que fazer, né? E se eu não me engano a minha draw foi uma pílula, se eu não me engano, porque eu fui segundo. Se eu não me engano eu comprei a pílula, não me recordo, mas acho que foi.
eu dei Miscellaneous, peguei um bebê, fui dar. Eu dei Oviraptor, peguei o bebê, fui dar Miscellaneous, tomei Ash, passei. Com 3 Dark Rulers na mão. Ou seja, na realidade eu acertei 2 pra tentar baitar, mas não tinha muito o que fazer, né? Talvez essa seja a mudança que eu faria. Eu deixaria as Storms, porque elas são muito interessantes no segundo, mas eu acho que a Dark Ruler talvez eu colocaria pra side e pensaria em alguma coisa para substituir elas aqui no main deck, seja outra Hand Trap ou seja alguma outra carta que ajude a rodar o deck. Aí o extra deck são 3 Dolkas, eu uso 3 pelo Extravagância. Se eu tivesse o Prosperity, ou dependendo da lata, se eu conseguir comprar TTT, se ela estiver barata, isso aqui talvez eu rodaria 2, porque aí eu pensaria em tirar o Extravagância do deck, rodar TTT, porque a build ainda seria meio que para ir segundo, ou se fosse primeiro ainda poderia punir se eu tomasse alguma Hand Trap, usar o TTT para comprar as cartas que eu preciso. Então hoje eu rodo isso: um Águia, um Tornado, um Castel. Tornado aqui pela possibilidade de jogar contra deck de removal. E eu não uso, como eu não uso artefato no main deck, como a versão lá do Paul e do pessoal que topou o LCS, ele só tem essa função. Se eu usasse artefatos eu rodaria mais um Tornado aqui pelo menos por causa do pote. Aí eu uso um do Gares e um do Eller. Acho que esses são os Exceeds que não tem muito o que falar. Um Unicórnio, uma Fênix de Nightmares. Aqui eu até pensei em rodar um Dagda, mas eu preferi manter. Um Pentestag, 2 Gardinas, 2 Incaribus. É a mesma coisa, eu duplico isso aqui pela questão do pote e inclusive contra o Tribigade. Eu acho, se eu não me engano, eu bani os 2 Incaribus e eu me ferrei. Foi horrível para tentar passar. Eu até faria um combo se eu tivesse um Incaribus no extra, mas sem Incaribus não deu para jogar. Um tokenzinho aqui. De side, 3 Nibiros. Eu usei essa carta praticamente contra o deck de cobra. O cara ficou meio que sem entender. Contra Tribigade eu acho que eu até coloquei, mas não veio. E contra Golki eu não usei porque o deck dele não consistia em fazer milhões de summons. Era mais controlar mesmo. 3 Thanos, essa carta é absurda. A detalhe aqui contra Tribigade, quando eu fui usar, o cara negou com a Ashe, ou seja, eu tomei Ashe ainda no Fantasmei, no turno dele, então foi uma bosta. 2 Lanceias e uma foice. Estou usando a ideia dos artefatos no side, com as 3 Sanctums. É uma boa play, fazendo os testes foram bem úteis. E eu rodei 3 Dimensional Barrier por questões de metacall, de decks que costumam jogar ali no semanal e tal. Tem um deck de Hero, o cara que joga de Hero, que costuma jogar sempre. Esse fim de semana ele não jogou porque ele teve problema com a internet, acabou tendo que dropar. E se tivesse Shadow, alguma coisa, essa carta ela acaba sendo bem útil pra travar certos decks. Shadow, Plankids pode ser útil, porque daí tu não consegue, se o cara der Pandemônio, tu dá Enchain, ele não vai fazer a fusão. Então, bem o deck teve uma performance bem legal. A única questão que eu tô pensando em trocar é a Dark Ruler, pra botar pra side. E aí provavelmente sobraria pras Barrier, a princípio. Ou até pro Nibiru. Nibiru não é tão absurdo assim pra esse deck. Onde eu botaria isso e aí abriria espaço aqui. Ou quem sabe até o Thanos poderia ser uma opção. Ou voltar a usar Gama. Porque o Gama acaba tendo uma performance interessante, por mais que eu não goste de Driver. E aí eu teria que tirar o Unicórnio pra rodar um Lambda. Porque para conseguir rodar, ativar mais de um Gama em sequência, né? Porque ele busca o segundo e aí eu vou conseguindo fazer as ativações e me proteger. É isso, galera. O deck tá aí. Quem curtir, curte o vídeo, deixa o like.
Comenta aí se tiver algum comentário a fazer do deck. Valeu!